1 grau, 2 graus ou 3 graus. Quando a gente está com 1 grau acima da temperatura do nosso corpo ideal, ou seja, estaríamos com 37 graus, a gente tem um leve mal-estar, correto? Agora, quando está com 2 graus acima, 38 graus, a coisa começa a ficar desagradável. A gente já não tem aquela concentração necessária, começa a calafrio, não é? Não dá para viver, levar isso muito bem. Agora, quando fica com 3 graus acima, com 39 graus, aí vocês sabem, é cama, né? Aí já não dá para conduzir uma vida normal. Então, a gente tem que começar a entender o que significa 1 grau de diferença. 1 grau de diferença é a água no estado sólido versus o estado líquido. 2 graus de diferença para nós cozinheiros é a diferença entre um chocolate em barra ou um chocolate que a gente usa para cozinhar já em estado líquido. Nossa presença no planeta Terra, ela é relativamente recente. Então, nesse período, a gente teve mais ou menos um andamento da concentração de CO2 e andamento da temperatura que vocês podem ver foi mais ou menos em paralelo. E sempre com diferenças não tão expressivas. Até o momento em que, de repente, começa um pico. Só que está muito concentrado agora. O que acontece? Veja aí, entre 51 e 80, a porcentagem de eventos extremos climáticos quase não dá para ver, era 0,1%. Então, era eventual. Vocês já podem ver que dá para perceber a presença de eventos extremos climáticos. Na década seguinte, está clara, está nítida, está lá. E agora chegamos a ter mais ou menos 10% da superfície do planeta afetada por eventos climáticos extremos. Na realidade, menos do que a causa, é o efeito. Onde que fica esse efeito? As pessoas acham que mas a mudança climática é distribuída. Não, a mudança climática é pouco distribuída. Ela se concentra mais nos oceanos. E isso faz toda a diferença. Veja aí a mudança climática nos oceanos. E vejam aí como gosta disso um furacão. O furacão ele escolhe exatamente os caminhos das anomalias de temperaturas para cima que acontecem acima do nível do mar. Mas o que nos interessa é que, por conta daquela coisa dos oceanos, é o ciclo hidrológico na Terra que se intensifica. E aí o que nos interessa é ver que hoje isso acontece em diferentes áreas do mundo, afetando a vida do mais pobre, afetando a vida do mais rico de formas diferentes, afetando a vida no sul do planeta, afetando a vida no norte do planeta, afetando a nossa infraestrutura, aquela que a gente constrói para transporte, para energia, afetando a nossa economia, afetando o PIB, afetando aquilo que a gente costuma utilizar como medição da nossa riqueza, como base para a troca entre países, entre indivíduos, entre empresas. Aqui nos últimos anos tivemos uma intensificação sem precedentes desse tipo de fenômenos extremos. E vocês veem que a água ela vai se concentrando. A mudança do ciclo
do ciclo hidrológico, ela faz com que ela entre nos lugares em que não estava planejado para ela estar. Não se trata necessariamente de um drama para o planeta, porque o planeta continua com aquela mesma água. Se trata de um problema principalmente para quem planejou fazer com que aquela água esteja aqui e nesse estado, ou acá e nesse outro estado, líquido, gasoso ou sólido. Principalmente, vocês sabem, aquela que está em estado sólido, o caso das geleiras. Mas aquela que está em estado gasoso, que é aquela que se mexe rapidamente na atmosfera e que ela está sujeita a mudanças extremamente radicais. E aqui vocês sabem que quando os eventos extremos têm um impacto econômico, tem um impacto social e tem principalmente um impacto também de relações políticas, de segurança, porque se aumentam os conflitos e se geram novos conflitos a partir dessas situações. Se eu vou reduzir o turismo nas cataratas por conta daquela situação, ou se eu tenho um país que diminui sua produção, sua exportação em um determinado momento, eu tenho, obviamente, efeitos não só dentro deles, mas mais amplos. Então, é importante entender, lembrem, a água é sempre a mesma, que a mudança na distribuição, na localização da água é a mesma que gera também as secas. Ou seja, não é que falta água ou que tem água em demasia. Está, de novo, lembrem, a água onde a gente não planejou para efeito da agricultura, para efeito da distribuição de infraestrutura, das nossas torneiras, das nossas cidades, do nosso consumo, que a gente achou que ela deveria estar lá. E a gente fez investimentos entendendo que ela deveria estar lá, mas está em outro lugar. Então as secas têm exatamente a mesma origem daquelas inundações que vocês acabam de ver. O mesmo calor que evapora a água do oceano é também o mesmo vapor que faz evaporar a água da terra, gerando a seca em outro lugar, enquanto concentra a água. Bem, se isso representa, dos dois lados, um problema para a nossa convivência humana, vamos ver como é a perspectiva das secas. Vamos diretamente ver como está agora. E aqui, estamos já em 39 graus em 2060, e aqui é o cenário já com a febre 40, que vai chegar antes do fim do século. Aí já fica difícil. Olha o close aqui na nossa região. A gente já sabe hoje como é conviver com isso. Nos últimos 18 meses, a principal causa da crise da nossa atual conjuntura econômica é esse aqui. Perdemos em 1 ano e meio 15 bilhões de dólares. No câmbio de hoje são 60 bilhões de reais só na agricultura brasileira. Temos um país que tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Muita dependência de recurso natural significa vantagens por alguns aspectos, significa vulnerabilidade do outro. Agora, algo que vocês não estão acostumados a vincular uma coisa com a outra é isso aqui, porque vocês todos conhecem essa imagem de 15 dias atrás. Mas como começou isso? Quando um país chega na situação em que chegou a Síria no final da década passada, os refugiados começam a se acumular e começam a abandonar áreas enormes do país que antes eles utilizavam, inclusive deixando de produzir uma série de coisas importantes até para exportação. Quando estava
claro que isso estava fora do controle, o mundo não percebeu e percebe agora por um outro indicador, que é o refugiado globalizado. 1 grau, aquela diferença entre água em estado sólido e estado líquido, apenas 1 grau pode alterar as colheitas de trigo em 21%. E no milho está pior. Na soja está um pouquinho melhor, mas a área é maior e o efeito acumulado na economia é maior, porque a soja significa depois também a proteína dos animais e, portanto, a carne e, portanto, outras coisas. Quando nós temos situações como aquela que tivemos em 2012, com aquela subida, de repente, dos alimentos por conta daquela mesma situação que afetava a Síria, só que estava afetando, em certa medida, também alguns dos grandes produtores cerealícolas do mundo, que interromperam a exportação de grãos, nós temos um sinal de situação alarme vermelho do ponto de vista da segurança global. Os motins, as migrações estão lá para sinalizar isso. E, junto com isso, vão uma série de outros probleminhas. Pragas, etc., coisa que a gente não sabe exatamente como controlar. 1 grau, 1,5 graus é suficiente. E, bom, como tudo, tem outro lado. Tem oportunidades que se abrem com isso, tem atividades econômicas que podem ter nichos que vão se desenvolver a partir dessas crises. Quem sabe os vendedores de água mineral vão ter uma grande oportunidade, por exemplo, em determinadas áreas do planeta, para posicionar seu produto, né, de forma diferente do que fizeram. Esse senhor inventou um food truck lá na China, fantástico. De repente, o Rio de Janeiro sofre agora a concorrência de alguém que não estava previsto que pudesse chegar a concorrer com Ipanema. Mas o problema é que o cara do food truck, Ipanema, etc., tudo junto, todas as novas oportunidades, até a água mineral, não competem com isso. Isso é maior. Vocês podem perceber que existe uma massa crítica de investimento ameaçado, e esses senhores, que são aqueles que nos falam do downgrade, do upgrade, do investimento, são eles que nos explicam como funciona, tanto que alguns governos já se reúnem em condição mais adequada. Então, o que tem no final quando tem um prejuízo, onde vai o prejuízo? Para algum seguro, não é? E o seguro vai para o resseguro. Então, no final, no mundo, na economia, tem 2 grandes empresas. Uma é essa, que resseguram tudo. Né? Tudo que é grande prejuízo bate nelas. E elas se entenderam que elas são insustentáveis, porque não tem volume de garantias de aval abaixo para sustentar o volume do prejuízo que vem dos seguros, que vem dos eventos climáticos extremos. E, portanto, no final, é uma questão econômica, dizem os senhores das resseguradoras. É isso que nós deveríamos garantir frente a essa variabilidade? Bem, então a mudança climática não é uma ameaça para a Terra. Ela, do ponto de vista de espécies invasoras, de aumento da alteração da dominação competitiva, ela pode gerar um monte de novas espécies que podem se dar muito bem no planeta. E a dificuldade fica do nosso lado. E é com isso que nós temos uma responsabilidade de lidar agora, daqui a 2 meses, em Paris, como vocês sabem. E qual é o recado, então, que nós temos que dar para os políticos que vão se reunir já com a água próxima do limite em Paris? Esse é o recado que a Terra nos dá. Preocupem-se com vocês mesmos.
Muito obrigado.